criança ficar 15 dias na casa de um e 15 dias na casa de outro. Imagine, você aguentaria ficar 15 dias numa casa, com os costumes, com a disciplina, e 15 dias na casa de outra pessoa? Então, assim, mexe com o psicológico, mexe com a rotina da criança. A criança precisa ter rotina. E isso atrapalha. E aí, daí começa a vir as alienações. Porque cada um quer ganhar para seu filho, né? E aí começa, aí um trabalha de um lado, oferecendo, às vezes a pessoa tem uma condição financeira melhor, né? Embora para a justiça, ela não vai olhar por esse lado, ela nunca olha para o lado da questão financeira. Lógico, a criança tem que viver num lar, né? Harmonioso. Isso, né? Com higiene, tudo direitinho, mas a questão financeira em si não é o necessário, né? Tem que ter as condições básicas. Mas quem tem uma condição financeira melhor, a criança, como não entende, acaba trabalhando isso, muitas das vezes, na cabeça da criança. E a criança iludida, começa, né? A comprar a criança. E isso, começa a comprar. E aí começa. Apresentar mundos de fundos, aí a criança é iludida, né? E aí começa. Aí começa toda a questão da alienação. E assim, tem vários outros fatos, né? Que a gente atende sempre, mas esse daí, como eu falo, é crucial, né? Geralmente o casal separou, a questão do casal tem que ser uma, da criança tem que ser, eles têm que entender que a situação é entre eles e não entre o filho, né? Eles têm que se harmonizar para que a criança possa ter os dois de uma forma harmoniosa, uma forma, né? Respeitosa, até porque é para respeitar a condição da criança, né? Isso, porque muitas das vezes o principal de tudo falta o respeito. Até quando seja avós ou outros parentes. Sim, porque aí nessa situação, o que acontece? Aí às vezes a criança, por estar nessa situação, ela percebe. E aí quando vem um outro parente da família extensa, um avó, um tio, né? Também vem. Agora imagina a cabeça dessa criança, né? Então, assim, é muito complicada a questão porque eles têm maturidade para entender. Até com jovens, que quando acontece a separação dos pais, eles já têm um pouco mais de noção. Fica muito difícil. Mas uma criança que não tem noção nenhuma das coisas. Sim, porque assim, a criança, ela deseja ter um lar com os pais. Então, assim, é dentro do cotidiano dele, na escola, chega na escola, vê o pai e a mãe, festas da escola, dia da mãe, dia do pai. Então, assim, é o mundo da criança. Então, quando a criança já tinha aquele convívio, né, daquela forma, de repente aquilo é cortado, isso mexe totalmente com o psicológico dessa criança. Independente de vínculo social também. Independente. Então é importante ela ter um acompanhamento psicológico, né? É importante que venham ter esse equipamento para que possa dar esse suporte da saúde, né? Porque a primeira coisa que afeta é a saúde mental. E são muitos casos. Se você for ver, a maioria em questão, fazer uma pesquisa de quanto o casal se separa, você pode ter uma noção de quantas crianças... relacionado, né? Assim, é muito difícil são poucos, a gente vê, tá? Muitos casais que sabem lidar com isso. Porque na realidade, a falta da maturidade, a criança tem imaturidade, mas os pais muitas das vezes são imaturos. Ela pode envolver outros crimes por trás dela, que são tipificados pelo Código Penal, né? E a polícia ela não trabalha com a tipificação da alienação parental. Assim, por exemplo, a mãe chega lá na delegacia e fala: meu filho está sendo vítima da alienação parental, né? Então nós não tipificamos pelo Código Penal. O que nós fazemos é investigar para ver se existem outros crimes por trás disso, que levem a mãe, assim, por exemplo, a alegar que o filho ou a filha está sendo vítima dessa alienação parental, né? Pode existir o crime de ameaça psicológica do pai contra o filho ou a filha, ou até mesmo da mãe, não especificamente tem que ser do pai, pode ser da mãe também. Então tem que ser investigado outras causas que tipifiquem algum crime que a polícia trabalha, né? Porque se a mãe falar: meu filho, alienação parental, nós não temos como identificar
alienação parental, se a criança está sendo vítima ou não. Podem existir outros meios, com atendimento psicológico, ou de repente pela Defensoria Pública, ou pela vara de família, que identifique essa alienação parental, e medidas cautelares, outras coisas podem ser determinadas pela Justiça, pelo juiz, né, que terão que ser cumpridas, né, mas não existe a tipificação de alienação parental. Então nós não trabalhamos, né, nós investigamos por outras causas, mas alienação parental não existe o registro específico para esse entendeu? Ele pode ser, ele não é crime tipificado pelo Código Penal, né? Mas ele pode ter outras qualificações ali que podem levar a um crime, obviamente. Muito obrigado. Tem que ser investigado. Inspetor Luciano. Denúncias verdadeiras de que as crianças estão de fato sofrendo violência, isso impede que essas denúncias cheguem às autoridades competentes para apurar. Então é bastante interessante verificar todas essas questões que na prática é um conceito que é importante para estimular, né, a convivência familiar da criança com a família paterna e materna, porque isso na prática acaba reproduzindo, né? Reproduzindo muitas vezes a lógica da violência doméstica que é praticada contra a mulher, e aí essas alegações falsas de alienação parental continuam sendo utilizadas de maneira que perpetuam a violência psicológica que ela vai sofrer. Os efeitos que isso pode ter, né, de não estimular comunicações verdadeiras, não aquela que a gente sabe que não é crime e vai lá e faz até o crime da comunicação falsa, mas aquelas suspeitas, né, de abusos, de violência que a criança está sofrendo, legítimas, portanto, serem comunicadas às autoridades, que às vezes não acontecem pelo medo, né, de normalmente mulheres, de fazer essas comunicações. Você bota alienação parental, se vocês tiveram cuidado de não botar uma figura feminina. Se você botar no Google, vai aparecer uma mãe, porque o cuidado é muito feminino, né? Vai aparecer lá uma mãe tentando impedir o contato do pai. Muito embora, lógico, né, a lei não faça essa distinção, fala de pais em geral, né? A gente atende casos muitas vezes que o pai a mãe que diz que o pai tem praticado essa alienação.
uma utilização